Chega de humildade e de arrogância. Chega de humildade é um texto de Nelson Rodrigues e que eu estou republicando no blog do Teixeira, o Peladeiro do Comentário Esportivo. Blog do teixeiramendes.blogspot.com. O link está aqui na descrição do vídeo. E por que a leitura dos grandes clássicos é tão importante? E notadamente para o torcedor tricolor, a leitura de Nelson Rodrigues na sua compreensão do futebol. Meus amigos, é o seguinte: no futebol, nós entendemos o drama humano, a condição humana, a realidade humana. Quem não entende verdadeiramente de futebol acaba parando no psicanalista. Essa é a grande verdade. E por que esse texto é tão importante? E por que eu trago ele de volta? Esse texto é um texto de 1969, Fla-Flu de 69. Meu pai me fala muito desse Fla-Flu, em que o Fluminense desbanca o favoritismo e termina como grande campeão de 1969, num épico Fla-Flu. Esse texto viralizou em 2010, quando o Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e quebrou um jejum de títulos no Campeonato Brasileiro que durava ali mais de 2 décadas. 26 anos. Desde 84 o Fluminense não vencia o Brasileiro. E por que é tão importante falar sobre esse texto? Porque ele é a medida correta, do que hoje se chama o psicológico de um time, e eu diria até de uma torcida. Nos dias que fizeram a véspera para o jogo entre Fluminense e River, com muita ansiedade, parte da nossa torcida encampou o que o Nelson Rodrigues chamaria de uma humildade abjeta. Eu trouxe também um texto dele, Narciso às Avessas, que falava sobre o brasileiro de uma forma geral e às vezes da sua condição psicológica, da sua falta de autoestima. Era uma espécie de desdobramento do complexo de vira-latas. Narciso às Avessas é aquele que cospe na própria imagem. Pois é, amigos, o problema agora é a altitude, e eu vou falar muito da questão da altitude nessa semana. Chega de humildade e arrogância. E por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade humana é o meio termo entre essas duas coisas. Na humildade, o ser humano se coloca numa condição irreal de inferioridade. E quando arrogante, o ser humano hipertrofia a sua condição, se enxerga maior do que é. Quem nunca viu um pigmeu com cara de visgo de jaca estragada se olhar no espelho e enxergar um príncipe? Conheço muita gente que mentiu no currículo, Então, há uma tendência humana também para enxergar a si mesmo maior do que é, e contar de si mesmo, e fazer de si mesmo uma versão aumentada da sua própria imagem. Essa é a arrogância. Isso também não nos serve. E eu acho que o texto do Nelson fala muito sobre isso. Porque a altitude vai parecer maior do que é. O River vai fazer barulho e se dizer mais rio do que a gente, mais fluido do que a gente, como queria o Diário Alé. Tudo é pedreira. Libertadores é pedreira, mas com os 2 pés na realidade, sem humildade e sem arrogância, com a medida correta do mundo, com a medida correta dos desafios, com a medida correta da altitude, das dificuldades, nós podemos encarar os desafios. Eu vou falar muito de altitude essa semana, principalmente porque eu sei que a altitude dispara na torcida e de repente até nos jogadores, na comissão técnica, a memória de um fracasso muito doloroso para todos nós, que aconteceu com a perda do título da Libertadores em 2008. Mas eu vou voltar a esse tema, porque a altitude
vai ser o novo favoritismo do River. É difícil. Não pensem vocês que o Independiente Santa Fé é bobo, né? Que não é um grande adversário. Mas não pensem também que ele é o maior adversário. Então, sem subestimar, sem superestimar os adversários, com a medida correta, respeitando, não temendo, né, os desafios, nós podemos chegar lá, crescendo, jogo a jogo, passo a passo. Então, amigos, para a semana eu vou trazer reflexões, vou chamar a torcida para bater um papo e eu preciso que vocês leiam esse texto do Nelson Rodrigues. Chega de humildade. E o que ele está dizendo ali é: chega de humildade e de arrogância. Eis a verdade, eis a realidade. A realidade é sempre um meio termo entre esses dois polos. Não podemos subestimar e muito menos superestimar qualquer adversário. Sou o Teixeira Mendes, o peladeiro do comentário esportivo. Amanhã tem comentário aí do pós-jogo Fluminense e Madureira. Vou lá, que hoje é um dia de muito trabalho para mim, tá certo? Sábado, mas amanhã eu tô de folga para ver o nosso Flusão. Um abraço, torcedor tricolor.